Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma lei super importante aqui de Pernambuco, a Lei 13787. Pensa nela como se fosse o grande mapa, o plano mestre do Estado para proteger todo o nosso patrimônio natural. É uma legislação pensada para garantir que a natureza por aqui continue viva, sabe? E que as próximas gerações também possam aproveitar tudo isso. Vamos entender como ela funciona na prática. E já de cara, a lei tenta responder uma pergunta que é um verdadeiro desafio, né? Como é que a gente consegue proteger a natureza e, ao mesmo tempo, não frear o desenvolvimento? É justamente essa busca por equilíbrio que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa lei direitinho, nosso roteiro vai ser bem simples. Primeiro, vamos descobrir que sigla é essa, C ou C. Depois, a gente vai conhecer os dois jeitos diferentes de conservação que a lei propõe. Na sequência, vamos ver exemplos práticos para a coisa ficar mais clara, entender quem é que cuida de tudo isso e, no final, a gente reflete um pouco sobre o futuro do nosso meio ambiente. Beleza, então. Vamos começar pela grande solução que essa lei apresenta, o CEUC. Pensa nele como a resposta oficial de Pernambuco para aquele desafio da conservação que a gente falou agora há pouco. Bom, CEUC é a sigla para Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. Mas, olha, o mais importante aqui não é pensar num parque isolado aqui, uma reserva ali. A grande sacada é pensar nisso como uma rede, um sistema todo conectado de áreas protegidas que se espalham pelo estado inteiro. E para que serve essa rede toda? A missão é bem grande, viu? Vai desde manter a diversidade de plantas e animais, proteger as espécies que estão ameaçadas de sumir, até preservar e recuperar os ecossistemas. E não para por aí não, hein? Também busca promover o desenvolvimento sustentável, proteger paisagens bonitas e, um ponto fundamental, garantir a proteção da nossa água. Agora a gente chega no coração da lei. Ela se baseia em uma estratégia central, que se divide em dois caminhos principais, duas formas bem diferentes de pensar a conservação. E entender essa divisão é a chave para sacar o sistema todo. E esses dois caminhos são bem distintos, viu? De um lado, a gente tem as chamadas unidades de proteção integral. Pensa nelas como verdadeiros santuários da natureza, onde o foco é a preservação total. Já do outro lado, estão as unidades de uso sustentável. Aqui, a ideia é outra, é achar um equilíbrio, é permitir que a gente use os recursos de forma consciente, sem destruir tudo. Tá, eu sei. Proteção integral, uso sustentável. Esses nomes podem soar meio teóricos, meio abstratos. Então, para deixar tudo bem concreto, a gente vai fazer um tour rápido por exemplos reais de cada um desses tipos de unidade. Começando pelo time da proteção máxima, o da proteção integral. O exemplo mais clássico que muita gente conhece é o Parque Estadual. A missão de um parque estadual é bem direta: preservar ecossistemas que são super importantes e paisagens de tirar o fôlego. É uma área pública, claro, que pode ser usada para ecoturismo, para educação ambiental, mas a regra de ouro é: a interferência humana direta ali é proibida. A ideia é garantir proteção total mesmo. Agora vamos para o outro lado da moeda, o do uso sustentável. E um exemplo perfeito para isso é a famosa APA, que significa Área de Proteção Ambiental. E aqui o contraste com o parque é gigante. Uma APA geralmente é uma área bem grande onde já tem gente morando, trabalhando. O objetivo não é tirar ninguém de lá. A ideia é organizar o uso da terra, colocar regras para que a produção e a vida das pessoas aconteçam de um jeito sustentável, protegendo a biodiversidade que existe ali. Ok, a gente já entendeu o que é o sistema, como ele se divide, mas fica aquela pergunta, né? Na prática, quem é que cuida de tudo isso? Quem é responsável por fazer essa engrenagem toda girar? A governança do CEUC funciona mais ou menos em 4 níveis. Primeiro, tem o CONSEMA, que é um órgão que supervisiona e dá os pareceres. Depois, vem a SECTMA, que é tipo cérebro coordenando todo o sistema. Em seguida, entra em campo a CPRH, que bota a mão na massa administrando as áreas no dia a dia. E por fim, temos os órgãos de apoio, como a CIPOMA, que ajudam na fiscalização. E a principal ferramenta para organizar cada uma dessas áreas é o plano de manejo. O melhor jeito de entender isso é pensar nele como se fosse o manual de instruções da unidade. É nesse documento que está escrito tudo, quais são as regras do jogo, o que pode e o que não pode ser feito em cada pedacinho da área. É ele que garante que os objetivos de conservação sejam realmente cumpridos. Para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas e entender por que essa lei é muito mais do que só um monte de regra. Na verdade, ela é uma ferramenta essencial para o futuro do meio ambiente aqui em Pernambuco. A filosofia por trás de tudo isso está resumida na própria lei. Olha só que interessante o que ela diz. O objetivo é usar a natureza para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações,
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras. Ou seja, conservar a natureza não é proibir o uso, mas sim usar com inteligência, beneficiando quem está aqui agora, mas sem comprometer o futuro. É a definição perfeita de sustentabilidade. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. A lei existe, as ferramentas estão aí, mas, no fim das contas, nada disso funciona de verdade sem o envolvimento da sociedade. Por isso, a pergunta que fica para todo mundo pensar é: qual é o nosso papel para transformar essa lei em uma realidade no dia a dia e proteger de verdade a natureza de Pernambuco?